Olá, amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 20 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, logicamente para aproveitar ao máximo as análises diárias que são publicadas aqui e também o conteúdo de aprendizado já existente no canal. O procedimento é bem simples para você se inscrever, é só você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo, e na sequência clicar na opção que vai aparecer para se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, inscreva-se. Na parte inferior do vídeo também vai ter essa opção de um botão lá para se inscrever no canal. Para que você possa receber as minhas recomendações de compra e venda, carteiras de ações, informações relevantes, vídeos exclusivos, acompanhamento de todas as operações, resultados, tudo no seu celular ou no seu desktop, é só você instalar no seu celular o aplicativo DV Invest, disponível para iOS e também para Android. O link direto para o aplicativo, seja na loja da Apple ou na loja do Google, está aqui na descrição desse vídeo. Você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Ibovespa no dia de hoje, dentro do leilão de fechamento, mas apresentando uma leve alta de 0,7%. Vou falar também depois do Ibov dos futuros, do mini índice do Bini Dólar. Depois vem para PTR4, Vale 3, BBAS3, Raio 3, CSAN3, GNDI3, BTOW3, BRSR6, IDUC3, VVAR3 e BBDC4. Começando então pelo Ibov, que apresentando aqui, ó, está saindo, né? Então está puxando um pouquinho para cima, 0,72%, pode alterar um pouco mais essa variação. Vai se sustentando acima dos 80.700 pontos, mas até agora nada tão relevante para cima. Mas segue dentro de um viés mais de alta, dentro de um movimento de subida do gráfico diário, sem nenhuma sinalização ainda para baixo. A sinalização, a confirmação de um topo, seria o retorno do preço para baixo de 80.700 pontos. Pior ainda, se fechar para baixo da média móvel de 13 períodos, um pregão fechando para baixo desse patamar, perdendo a mínima, aumenta a probabilidade de queda do preço. Então, enquanto isso não acontecer, fica apontando mais para a resistência aqui desse topo anterior na casa dos 83.170 pontos. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha que eu agradeço de imediato. Quando falo útil em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Se for útil de alguma forma, compartilhe aí com seu amigo, pelo menos com um amigo seu, com um familiar. E deixe seu like aí que eu agradeço de imediato por prestigiar meu trabalho. Então temos o índice futuro apresentando aqui uma leve alta de 0,54%. Segue aí cotando até as 18 horas, basicamente. A gente tem um movimento de subida sem nenhuma sinalização de baixo, mas os últimos candles não conseguem desenvolver, né? A gente tem aqui essa máxima desse topo, enfim, está ali brigando com essa região aqui anterior. Um primeiro nível que já conseguiu superar, que foi algo bom, foi essa região aqui, uma região ali para cima dos 80.615. É um primeiro ponto positivo, ou seja, o ponto mais negativo seria ver a perda justamente da mínima desse candle que fecha acima de uma parte de zona de resistência mais importante aqui da lateralização, que seria ter o índice futuro para baixo dos 79.385. Mas indo para o intraday, o que é que nós temos? Nós temos uma tendência indefinida no gráfico de 60 minutos. Ou seja, basicamente bateu lá nesse patamar, tentou gerar aqui um fundo ascendente, já veio aqui para baixo da média, enfim, com um suporte aqui imediato nesse patamar de 80.900 pontos, o gap de alta do pregão de hoje. Seguindo dessa forma, sem gerar nenhum sinal de alta, sem abrir subindo, sem abrindo mais para baixo, fica mais para se buscar a operação de venda, de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente topo descendente. Tentando pegar o movimento para baixo não só para 80.900, mas também aqui para essa região tem 80.780 e a mínima aqui 80.575 como suporte. Então, quanto mais próximo dessa região aqui for o topo, vou pegar o gráfico de 10 minutos para ficar claro o que eu quero dizer, quanto mais próximo for o topo dessa região ali, ó, um topo descendente aqui desse patamar, mais interessante fica para você ter espaço para a região dos 80.900 pontos. Enfim, ficar de olho nessa questão aqui, tem um suporte de imediato que já está vindo para testar nessa última hora de pregão na faixa de 81.210. Abriu subindo, gerou aqui uma sinalização de topo descendente, foco maior em buscar a operação de venda para baixo dessa região de 81.430. Se gerar topo descendente abaixo desse patamar, dependendo do candle for pequeno, traz uma chance de justamente fazer essa venda tentando pegar um movimento lá para 80.200 pontos. Por outro lado, abriu de maneira forte, subindo, vindo para cima dessa região aqui, ó. Essa região era lá atrás, era um fundo, que aqui virou topo,
Então, vindo mais forte para cima dessa região, até das duas médias, mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Acima, preferencialmente, para ficar um cenário mais positivo ainda, acima preferencialmente dos 585, 600, enfim, que aqui também virou uma parte de resistência no gráfico aí de 10 minutos, ou seja, uma tentativa de subida que não ganhou muita força e voltou aqui para baixo. Seguindo para o dólar, no dia de hoje nós temos o dólar com queda de 1,25%, mantendo sua tendência, a tendência de alta ainda, mas mantendo seu movimento de baixa, que é máximas e mínimas descendentes em relação ao pregão anterior aqui no gráfico diário. Para gerar um sinal de alta a favor da tendência de curto prazo, o dólar teria que vir aqui para cima. Então ontem o dólar conseguiu se manter acima dessa região aqui, mas hoje já volta a fechar para baixo, inclusive da média móvel de 13 períodos, mantendo um viés mais baixista para o gráfico intraday. Olhando lá para o G60, temos aqui topos e fundos descendentes. Então temos aqui mais um topo descendente. Dentro desse movimento aqui para baixo, abriu inclusive caindo, gerou topo descendente para baixo dos 5.679 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se trabalhar na venda. Abriu de maneira mais forte, subindo, trazendo o dólar para cima desse nível aqui, ó, um nível ali na casa dos, que é a média móvel de 3 períodos, em conjunto com esse patamar de topo aqui em 5.718,50, vem ali um fundo anterior, essa região aqui de fundo anterior, mais essa região de topo, enfim, dólar gerando sinal de alta acima dessa faixa de preço, isso aqui funcionando como piso, fica muito mais interessante para compra, para tentar pegar um movimento lá para a região desses, basicamente aqui, dois topos anteriores. Então, dólar, fundo ascendente no dólar de 5.714 a 5.718,50, usando essa região como suporte, sinal de alta acima desse patamar, foco maior em buscar a operação de compra. Sinal de alta aqui dentro dessa região, abaixo desse patamar aqui, ó, com esse teto muito próximo, não teria muito interesse em buscar a operação de compra, né? Ficaria mais atento no sentido do dólar perder força aqui, gerar algum sinal para baixo para focar mais em operação na ponta vendedora a favor da tendência. Seguindo para as ações, vamos falar aqui primeiramente de PETR4, que no pregão de hoje saiu já do leilão, apresentou uma alta de 3,32%, fechando acima dos 18,93%. Então pulou a resistência no pregão de hoje, comentei isso no radar do mercado, comentei isso no giro de abertura, enfim, sobre esse pulo, gap de alta em cima da zona de resistência, o que traz uma expectativa mais positiva de poder ter algo mais para cima. E quando a gente fala algo mais para cima, não tem uma resistência imediata aqui nesse ponto. Pelo menos olhando para a questão do preço, eu vejo mais resistência lá para a faixa dos R$19,86 a R$20. Essa região aqui, ó, é uma região de fundo anterior, que foi lá atrás um topo, que era uma resistência, virou suporte. Aqui que era um suporte, virou resistência. Enfim, esse patamar aqui é um primeiro patamar de avaliação. E o próximo nível de avaliação, olhando até para um gráfico mensal, já seria na casa lá dos R$21,57 para R$22, número redondo. São os níveis de resistência. Eu pegar também o Fibonacci em cima da PETR4, em cima desse último movimento de queda no semanal, o próximo nível de resistência ficaria lá na faixa dos 20,71. Então, são essas as resistências mais relevantes para a Petro nesse momento. R$19,86 a R$20, 20,71 e a região dos R$21,57 a R$22 em prazos distintos, né? Duas dessas resistências pelo gráfico semanal e uma pelo gráfico mensal. Então, por enquanto, nenhum sinal mais de resistência próxima aqui da Petro no nível que ela se encontra. Fato é que se o ativo perder a mínima do pregão de hoje ou voltar a fechar para baixo dos 19,93 seria um sinal, dos 18,93 seria um sinal de saída de uma posição comprada em cima desse ativo, né? Primeiro para um stop mais curto, para quem está comprado no swing trade, a perda da mínima do pregão de hoje, localizada em R$19,06. Lembrando que esse comentário está relacionado à operação de swing trade. Vale 3 no dia de hoje, estabilidade, mais 0,11%. Foi lá bater numa região que eu abri o giro, falei sobre o giro de abertura, um vídeo que eu falo logo ali depois do início do pregão, depois dos primeiros 15 minutos de pregão, falando que a Vale abriu lá em cima de uma zona de resistência. Olha aqui no gráfico diário, olha a quantidade de topos ali para trás. Eu cheguei a comentar mais falando do semanal mesmo, né? Essa quantidade de máximas aqui, esse gap lá na faixa 53,80. Já tinha falado ontem na análise especial sobre essa zona de resistência e como é que ela chegou aqui nessa região com um movimento muito longo para cima, o que favorecia mais a possibilidade de trabalhar numa venda contra a tendência num gráfico de 15 minutos que foi mencionada.
no primeiro momento lá do giro de abertura. Candle grande, falei até no radar do mercado, não seria tão interessante. Se voltasse a subir, gerar um candle pequeno lá em cima, fica mais interessante para se buscar essa venda, porque o stop fica curto, candle pequeno. Olha a diferença desse aqui, ó. Aqui você tem que exigir muito para baixo, esse aqui você exige pouco para baixo, em termos de relação risco-retorno. Então gera um movimento para baixo, gera o topo descendente, enfim. Vale gera um candle ali basicamente de um contra-ataque, né? Abre lá em cima, contra-ataque dos vendedores. Abre lá em cima, mostrando otimismo no início do pregão, em cima de zona de resistência, e gera um candle ali fechando praticamente no mesmo nível do fechamento do pregão anterior. A perda da mínima do pregão de hoje seria um sinal de saída para quem está comprado no papel ainda, no swing trade. Um primeiro sinal de saída. Por quê? Porque isso aumenta a probabilidade de iniciar um movimento para baixo. Ou seja, gerou um movimento de subida, perdeu a mínima do pregão anterior, é um primeiro sinal, não é um sinal que é certeza que vai cair, mas é um primeiro sinal de que aumenta-se a chance de se ter ou um movimento para baixo ou um movimento de lado no gráfico diário, que é a favor justamente de bater num ponto de resistência depois de um longo movimento de subida, de se ter um processo aí de correção do atual movimento de subida, principalmente ali do gráfico semanal. Indo então aqui para a BBAS3, Banco do Brasil encerrou nossa posição comprada, apesar de não ter oscilado abaixo da mínima do pregão anterior. Aí vem o FT, que eu não sou muito fã do FT-Market, mas enfim, como coloca lá o stop automático, no FT-Market de ontem, já no fechamento, já muito próximo de encerrar o FT-Market, teve uma negociação para baixo dos 26,65 e acionou a nossa saída. Então, ontem mesmo eu já coloquei o encerramento dessa posição, o resultado dessa operação e, logicamente, como sempre eu fiz, como sempre faço, todas as operações encerradas, divulgar os resultados de todas elas, não só dentro do aplicativo, como aqui na análise de fechamento do pregão. Então, essa operação de BBAS3 trouxe uma perda de 3,24%, e isso representou uma redução de 0,32%. O pregão de hoje até fechou em alta de 2,51%, ou seja, para quem segue comprado, não saiu ali, não estava com stop automático, não saiu da operação no pregão de ontem, stop pode subir para baixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, vai fazendo aí mínimas ascendentes, o stop sobe ali para a faixa dos R$ 26,76. Seguindo, raio 3. Dia de hoje, nós temos raio 3 aqui que acionou a nossa saída também. Subiu o stop para perda da mínima dos 20,12, em 20,11. Ela acionou nossa saída na perda dessa mínima no pregão de hoje. Está aqui ainda travada, não conseguiu ganhar força para cima. Encerramento dessa operação basicamente no 0 a 0. Essa operação foi encerrada então da raio 3 com leve ganho de 0,25%, capital total mais 0,03%, enfim, uma operação mais com stop de proteção mesmo. Chegou a andar ali, passou mais do que 3 candles, não evoluiu, está travado ainda na zona de resistência. Se gerar sinal de topo nessa zona de resistência, saída dessa operação. Significa dizer que vai cair? Não, mas significa dizer que gerou um sinal contrário ao que eu gostaria de ver em cima da zona de resistência. Caso o ativo gere algum sinal de força vindo aqui para cima, avaliaria a possibilidade de se buscar uma compra ainda acima, ainda dentro de raio 3, mas alguma perspectiva maior de poder sair dessa região aqui. Na sequência, vamos falar aqui de Cosan, CSAN3, seguimos comprado no papel, que fechou com alta de 1,46%. O stop foi reposicionado nesse ativo para o patamar de R$ 62,23, que é abaixo basicamente de um patamar aqui do gráfico de 60 minutos. Então aqui é um fundo no G60, mas o stop só não coloquei aqui para não acontecer de ser acionado ali no after. Então, mas o próximo pregão pode ser colocado stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 62,56. Tá? Mas já subi ali para os R$ 62,26. Então, 23 centavos, né? 62,23 stop reposicionado, é um stop de proteção, tá? A nossa entrada está mais para baixo desse valor que está o stop aí. Logicamente, só sai perdendo se gerar gap de baixa, se abrir com gap de baixa. Mas segue aí dentro da nossa compra a ação. GNDI3, seguimos comprado, o ativo perdeu a mínima do pregão anterior, eu reposicionei stop para cá e agora o stop aqui ficando na casa dos R$ 53,90. Então, stop reposicionado para R$ 53,90 na GNDI3. O que seria bom para a nossa posição? Rompimento da máxima de ontem, porque aumentaria a probabilidade de poder vir a romper essa zona de resistência. Primeiramente, testar efetivamente, né, essa zona de resistência mais ali dentro da faixa dos R$ 57,00 a R$ 57,50. Então, isso seria algo positivo para a nossa posição e ainda reforçando ainda mais o stop aqui reposicionado em R$ 53,90.
Depois disso, vamos falar de BTOW3, B2W, que terminou o pregão de hoje com queda de 3,94%. Seguimos comprado e sem nenhuma mudança no stop. Por quê? Não dá para sair aqui porque foi lá, oscilou ali em cima desse patamar, perdeu força. O stop eu não reposiciona aqui porque estou no segundo pregão basicamente da operação. Então aguardo pelo menos mais um pregão para fazer esse reposicionamento de stop aí na B2W a partir do pregão de sexta-feira. Dependendo do pregão de quinta-feira, se não acionar stop, se permanecer aí dentro da posição, aí o stop sobe, faça um reposicionamento para baixo da mínima do pregão de quinta. Seguindo aqui, depois vamos falar de BRSR6, que fechou o pregão com alta de 3,03%, muito próximo da máxima do dia. Stop dessa operação, que inicialmente já poderia ter sido trabalhado aqui, ó. Ou seja, o candle que vai lá, supera a máxima do candle anterior, ele mesmo vem aqui, gera um sinal de topo descendente. Se ocorrer uma oscilação de novo para cima da máxima desse candle aqui, não seria algo bom para posição. Não necessariamente que vai dar errado, que vai disparar para cima, mas não seria algo bom para a operação de venda. Então o stop dessa operação está reposicionado em R$ 11,69, stop em 11,69 de BRSR6. Lembrando que é uma operação de venda que a gente tem. Ah, Dalton, eu não entendo essa operação de venda. Aqui dentro do canal, no meu canal no YouTube, procura por lucrando com a queda do preço da ação. E também procura sobre aluguel de ações. Então esses dois vídeos tendem a te colocar ali pelo menos no entendimento do que é a operação de venda. Seguindo, vamos falar de IDUC3. IDUC3, passei uma recomendação no pregão de hoje. Pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior, baseado um pouco ali no gráfico de 60 minutos. Que aqui estava o gráfico de 60 minutos, uma correção basicamente em duas etapas, gera uma pancada na primeira hora de pregão, então, ou seja, se superasse esse ponto aqui seria um pivô de alta, aumentaria a probabilidade de ter algo mais para cima, e se a gente olhar para o gráfico diário, isso traria, na minha avaliação, uma chance de poder conseguir fechar acima desse patamar que foi respeitado nos dois últimos pregões. Ou seja, um candle de força, um candle de correção e uma chance maior de ter um movimento de subida no dia de hoje para vir fechar acima dos 27,04. Não conseguiu, e inclusive acionou nossa saída na perda da mínima deste candle aqui, que é desse fundo aqui que eu coloquei o stop. Então essa operação da IDUC3 foi encerrada já hoje, no pregão de hoje, proporcionando uma perda de 4,12%. Isso representou no capital total uma redução de 0,29%. Nesse momento, no mês, nós estamos com a perda de 1,35% em relação às recomendações de swing trade no ano, mais 2,97%. Na sequência, vamos falar aqui então de Via Varejo, VVAR3, que segue engasgada também, né? Tá travada aqui na faixa dos 9,49. Máxima do dia de hoje, 9,49. Então, tecnicamente, o que seria interessante em termos de planejamento de operação nesse papel é, para quem está de fora, abriu subindo, rompendo os 9,49, pensando em operação de day trade, gerou sinalização de alta acima dos 9,49 no gráfico de 15 minutos, fundo ascendente, ou até mesmo um gráfico de 10 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra no ativo. Por outro lado, abre caindo, já perdendo essas mínimas ascendentes, a perda dessa mínima do pregão de hoje seria um dos primeiros sinais para a possível saída de uma posição comprada, porque seria um sinal de topo na resistência, que aumentaria a probabilidade de queda. O ponto só ruim, no sentido ruim para quem está querendo abrir uma operação de venda, de fazer uma venda aqui, é as médias muito em cima aqui desse patamar, os suportes muito próximos, como suporte aqui na casa dos 8,68, depois tem um suporte na casa de 8,55 e mais abaixo a gente teria o 8,14. Mas enfim, para quem está tentando pegar uma venda na questão de buscar ali um fechamento de gap de alta, não significa dizer que vai lá fechar, mas tentando pegar esse tipo de operação onde você arrisca esse tamanho desse candle aqui, tenta pegar esse espaço aqui, a relação risco-retorno é mais satisfatória nesse sentido. Mas enfim, uma operação mais arriscada, o ativo não está em tendência de baixa. E para buscar qualquer outro tipo de operação nesse ativo, realmente acima dos 9,49 seria um pouco mais interessante em termos de operação na ponta compradora de day trade ou até mesmo de swing trade. Seguindo, vamos falar aqui de Bradesco, BBDC4. Dia de hoje, alta de 1,03%. Bancos ainda segue de maneira fraca, né? Aí a BRSR6 vai e fecha lá no máximo do dia. Segue de maneira fraca aqui, movimento para baixo, respeitando a média móvel exponencial de 13 períodos. Qual o sinal aqui para possível compra de BBDC4, falando em termos de swing trade? Ou um sinal de alta para o ativo? Seria
após bater nessa média, respeitar aqui a média, gerar sinal de topo, em vez de dar continuidade, ou mesmo faz mais um pregão aqui e gera o rompimento aqui para cima. Ó. Um pivô de alta no gráfico diário, que representaria ali o rompimento do 18,07, a retomada de uma tendência de alta de curto prazo, ativo voltando a trabalhar acima dessa região aqui desses fundos anteriores, principalmente desse fundo aqui, e onde já foi testado mais do que uma vez e volta para baixo. Então, acima dessa região aí já abriria espaço para poder buscar gap de baixa, em 2 pontos aqui de gap de baixa para funcionar ali como resistência num movimento de subida. Para quem segue comprado nesse ativo, se perder a mínima de hoje, reforça um pouco mais a chance de queda do preço desse papel para seguir aqui por um suporte na casa dos R$ 16,95. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.